A graça e paz, igreja. Amém. Sempre é um prazer estar com os irmãos, vir aqui, retornar a essa casa e poder estar contribuindo com a palavra do Senhor, trazendo aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem nos dirigido aí ao longo desses anos na fé, na única fé verdadeira, na fé no Filho de Deus, na fé em Cristo Jesus. Somos gratos pela oportunidade e sabemos da responsabilidade, mas descansamos nessa responsabilidade, porque sabemos que o nosso papel é somente transmitir a palavra de Deus e deixar com que o Espírito Santo de Deus faça a obra dele. Então eu quero pedir para os irmãos, antes de nós abrirmos a palavra no texto que Deus me deu, trouxe na minha mente, assim que o pastor Cláudio me fez esse convite, a baixar sua cabeça por uns segundos, alguns segundos, e pensar, refletir sobre tudo que Deus fez na sua vida, tem feito na sua vida ao longo desses anos na fé em Cristo Jesus, desde quando o Senhor te tirou do lamaçal do pecado e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas que também você pense o que Deus tem feito na vida do seu irmão, na vida de demais cristãos na igreja do Senhor. Todo o investimento com que Deus tem investido em sua igreja. Pai da glória, Santo de Israel, tudo que somos, tudo que viemos a ser, é para a glória do Teu nome, Senhor. Onde estávamos, o que vivíamos, de onde o Senhor nos tirou, onde estamos e para onde o Senhor irá nos levar, Senhor. Damos graças, Senhor, por todo o Teu plano, por todo o Teu projeto, por tudo que o Senhor Deus realizou, tem realizado sobre nós e ainda, Deus, realizará sobre a Tua igreja, Senhor. Deus, leva as mentes cativas, Deus, à obediência do Teu Santo Espírito, Senhor. Que haja quebrantamento mediante a pregação da Tua palavra. Que haja, Deus, um exame sincero de cada um, Senhor. E que haja, Deus, transformações para o louvor da glória do Teu nome, pois só o Senhor é Deus, Pai. As nossas orações, Senhor, a nossa súplica, o nosso louvor, o nosso agradecimento, porque não há outro além de Ti, só o Senhor, Pai, é Deus, Senhor. Por isso a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e toda a exaltação, Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 5. Vamos ler do versos 1 até o versos 6 aproximadamente, depois daremos continuidade. Vamos colocar de pé brevemente. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas amargas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede,
para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Podem sentar, queridos. No versos 3, o Senhor diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. No versos 4 ele continua: que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Nós não somos lavradores, não somos homens de terra, não somos agricultores, mas temos alguma noção sobre o trabalho, as dificuldades que são para se fazer um plantio, todo o trabalho que é feito na terra, preparando a terra, arando a terra, escolhendo, selecionando sementes, e o tempo que se espera para que aquela árvore cresça, para que ela venha produzir frutos. O mínimo sobre isso nós temos alguma noção. Quando se fala de vinha, é pior ainda. Porque primeiro que aqui ele diz que ele havia plantado excelentes vides, mudas excelentes da videira, da parreira. Diz que ele havia separado um terreno, um outeiro, um monte fértil, então a terra era fértil. As vides que ele havia selecionado, as mudas, eram excelentes. A Bíblia diz que ele limpou todo o terreno das pedras, edificou no meio dela uma torre, para que sobre esta torre ele pudesse vigiar toda a parreira, toda a videira, contra a entrada de animais, a entrada de homens que pudessem ali saquear a sua parreira. E diz ainda que ele construiu nela um lagar. O lagar era o lugar onde a uva era pisada para que dela saísse o suco da uva. Já estava tudo preparado, entendendo que aquela parreira, que aquela videira deveria dar excelentes uvas. Para que dessas excelentes uvas saísse o suco. Porque até o lagar já havia sido construído. 3 anos geralmente se espera para uma parreira, uma videira dar frutos. 3 anos se espera. Alguns especialistas dizem que para extrair o suco, o vinho desta uva, não deve se extrair nas primeiras colheitas, com 3, com 4 anos. Alguns especialistas dizem que somente com 5 ou 6 anos deve começar a se extrair o vinho desta uva. E que não são todas as uvas que se extraem para o vinho. Algumas fazem passas, geleia. Somente de uvas excelentes são extraídas o suco da uva. Só para vocês terem uma ideia, em 2015, aproximadamente, se eu não estou enganado, um cacho de uva com 23 uvas foi leiloado no Japão a R$23 mil aproximadamente, comparando a moeda do Japão com a moeda brasileira. Podem pesquisar sobre isso. Como se cada uva desse cacho valesse aproximadamente R$1.000 e poucos. Porque 23 uvas de um cacho valeria R$23 mil. Uvas rubi, rubi romã. Está no site, na internet, todos podem pesquisar. Avaliem a expectativa desse lavrador. Avaliem a expectativa desse homem que preparou todas as coisas, extraiu as melhores mudas, subiu em um alto monte, em um alto outeiro, tirou todas as pedras do caminho,
preparou-os, chama aqui às vezes de parede, mas é sebe, é como se fossem muros feitos de próprio galhos de árvores, para cercar aquela videira, para proteger aquele lugar. Mas passado todo esse tempo, a Bíblia diz que as uvas que se deu nessa videira, nessa parreira, foram uvas bravas, ou uvas amargas, uvas que não se poderia aproveitar para quase nada, sobretudo considerando que aquelas uvas saem de sementes de videiras, de sementes excelentes da vide. E o que é que se esperava dela? Coisas excelentes. Não se esperava que dela fizessem uvas passas, mas se esperava dela que saísse verdadeiros vinhos em excelência, que desse lucro para o agricultor, que desse retorno de todo o seu trabalho, de toda a sua produção, de todos os anos, no mínimo para que a uva comece a produzir 3 anos. Para que você possa extrair e fazer o vinho de 5 a 6 anos, se recomenda pelo menos hoje, não sei naquele tempo se havia essa recomendação, mas hoje se recomenda de 5 a 6 anos, ou seja, somente de 2 a 3 anos depois de começar a produzir uva, que já foi um tempo de 3 anos desde o início da plantação. Salmo 80, depois a gente volta aqui para Isaías. Trouxeste, no versos 8 do Salmo 80, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebrastes então os seus valados, de modo que todos que passam por ela a vidimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti. Olha o que acontecia quando a vinha era desprovida de toda proteção. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. Esta vinha foi plantada em que Deus trouxe do Egito. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, versos 32. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Aqui é só para a gente ter uma noção do que significava dizer que uma vinha que foi produzida para dar vinhos excelentes, aqui diz que suas uvas são as uvas de fel, cachos amargosos tem. O vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras.
Por que que Deus tirou a sebe, que eram muros feitos com galhos de árvores, ou de próprias plantações vivas, para proteger a vinha? Por que que Deus permitiu que as bestas feras vissem e adentrassem na vinha e destruíssem a vinha? Porque o que se esperava da vinha era que ao extrair a uva, ela fosse doce como mel, nunca jamais amarga. Ela poderia até ser amarga se ela fosse produzida, plantada de qualquer muda. Mas não é isso que está lá em Isaías 5. Ele plantou de excelentes mudas, colocou em um alto outeiro, ele protegeu, cercou, tirou as pedras do lugar de plantação. Ele colocou uma torre no centro, que ficasse mais alta do que a vinha, para vigiar toda a vinha. Tudo que ele fez, Isaías 5, por isso ele foi e questionou, no versos 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém, homem de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas amargas, em algumas traduções, uvas bravas, conforme Deuteronômio 32. Uvas amargosas. O que é que mais se esperaria do Senhor da vinha que ele fizesse? Comecei pedindo que os irmãos curvassem suas cabeças e fizessem uma reflexão, pensassem sobre desde quando o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, transportou para o reino do Filho do seu amor, todo o investimento de Deus na sua vida, tudo que Deus preparou, gerou, manifestou, trouxe à existência, onde nada nós poderíamos ver e imaginar que Deus iria levar a esses níveis, do que Deus poderia produzir em nossas vidas. E eu pedi também que se pensasse não somente em mim, no eu, mas que também se pensasse tudo que Deus fez acerca dos nossos irmãos que estão em nosso lado, que estão em nossa volta, que está em nosso convívio. Tudo que Deus investiu, tudo que Deus tem investido, tudo que Deus tem gerado, trazendo à existência. Tudo que Deus tem feito em sua igreja. O problema, queridos, é que nós, muitas das vezes, as nossas leituras bíblicas, o nosso exame da palavra de Deus, parece, e é isso com certeza a compreensão que eu tenho, como se fosse simplesmente coxas de retalhos, está tudo solto, tudo sem conexão. Às vezes se seleciona até o texto que agrada, e não se faz o exame das Sagradas Escrituras conforme a forma que o Senhor manifestou, a forma que o Senhor processualmente foi trazendo a compreensão. Por isso que esse lavrador, ele diz, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que era? Qual o resultado que se esperava da vinha? Uvas excelentes. Porque o que foi colocado era excelente. O que foi plantado era excelente. Não poderia se esperar que o resultado dela fosse uvas amargas, uvas amargosas. Deuteronômio 32, uvas venenosas. No verso 7 de Isaías 5, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Esta vinha que Deus está usando, o profeta Isaías em forma de parábola, de uma forma figurativa, representava. E o verso 7 vai dizer, porque a vinha do Senhor dos Exércitos
é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. O que era o suco da uva que Deus esperava? Justiça e juízo. Se a vinha era Israel, o resultado da vinha é o suco, e o resultado da vinha que ele esperava era justiça e juízo. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Justiça, ou seja, esperava-se justiça, e eis aqui clamor. Porque quando só se tem opressão, o povo vai clamar, e o clamor vai subir ao Senhor da vinha. E por que muitas vezes a gente não faz essa leitura da palavra de Deus de forma conectada nas Sagradas Escrituras? Por que esse ensinamento em forma de parábola faz alusão a Israel? Porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz: essas coisas vos sobreveio como figura, para aviso nosso, a quem são chegado o fim dos tempos. Porque a leitura bíblica que a igreja brasileira faz não é a luz daquilo que Deus manifestou para Israel. Por que não é a luz daquilo que Deus requereu de Israel, já que Israel é o primeiro povo tomado por Deus? Porque a leitura da igreja é desassociada daquilo que aconteceu em Israel. Porque somos filho do ouro e da prata. Porque somos cabeça e não sou cauda. Porque tanta teoria da prosperidade, tantas coisas que não tem muitas das vezes base nas Sagradas Escrituras, quando se faz uma leitura processual da palavra de Deus. Porque não se lê a luz de Israel? Porque Israel, queridos, igreja é paralelo, não é perpendicular, não é em diagonal, é paralelo. É um relógio de Deus Israel para as nações. É um relógio de Deus Israel para a igreja do Senhor. Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Versos 15. Será, porém, que se não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Onde é que estava o sucesso de Israel? Onde é que estava em Israel produzir? Plantar parreiras, plantar videiras e colher os melhores frutos, se permanecesse na obediência ao Senhor. Nós voltando para Isaías, nesse versículo 7 que eu li, opressão,
não é os frutos que Deus produziu, gerou em Israel para que Israel produzisse. Injustiça, com certeza, não era o que deveria ser produzido naquela parreira, naquela videira. E o que se viu? Opressão e clamor. Por isso, e Gladys falou uma coisa aqui interessante, nós não julgamos, porque não compete a nós julgar, mas há um que julga, e julga com equidade e justiça, que conhece cada um de nós, antes que fôssemos formados no ventre das nossas mães, e que se descermos na profundeza do mar, lá está Ele. Se subirmos em altíssimos céus, lá está Ele. Ninguém se esconde do Senhor. Então, como é que nós vivemos, muitas das vezes, como igreja do Senhor, praticando injustiças, fazendo injustiça contra o irmão, fazendo injustiça contra pessoas, fazendo aquilo que vem, como lá em Juízes capítulo 21, versos 25, se eu não estou enganado, quando a palavra do Senhor diz: não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia ser reto aos seus próprios olhos. Como que nós fomos plantados em outeiro alto? Como que Deus tirou as pedras? Como que Deus preparou a sebe? Como que Deus plantou uma torre? Edificou uma torre? Como que nós recebemos tantas coisas excelentes do Senhor e nós não temos o mínimo de temor quando nós fazemos, quando nós produzimos uma injustiça no meio da igreja do Senhor? Como assim? Perdemos a noção quem é o agricultor? Perdemos a noção quem é que plantou a vinha? No Salmo 80 que nós lemos, ou achamos que estamos ao nosso bel prazer, podemos fazer qualquer coisa e tudo que fizermos passará por desapercebido. 80 verso 17. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. João capítulo 15, versos 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Porque o crente lê Bíblia em desconexão de Israel, em desconexão do panorama bíblico do que Deus manifestou para o seu povo, para a sua igreja. Salmo 80, lemos o que no verso 17? O teu filho que tu poste à tua destra. Aqui João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Podemos fazer o que vem em nossa mente, o que dá na telha, o que nós decidimos, porque nós temos autoridade, nós líderes, ou mesmo os liderados, fazemos o que queremos deliberadamente, não temos a quem prestar contas. Não há o lavrador, o dono da vinha, o dono da parreira, não há ninguém que pôs uma torre naquele lugar, que está vigiando aquela parreira. Como assim? Julgue entre mim e a minha vinha. Se tinha mais alguma coisa que eu precisava fazer em prol da minha vinha, não tinha mais nada. Ele fez em excelência. Você tem noção o quanto Deus investiu em sua vida? O quanto Deus investiu na vida dos nossos irmãos? O quanto Deus tem investido na igreja, equipando, preparando, consagrando, santificando, como Ele mesmo diz na oração sacerdotal, João 17. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade.
E eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados na verdade. E eu faço o que eu quero com as uvas. E eu faço o que eu quero com a plantação. Não, queridos. Porque só tem um que é o lavrador. Só tem um, queridos. Só tem um que fez todo esse trabalho e ele requer que o resultado seja em excelência, porque aquilo que ele realizou foi e é e sempre será em excelência. Goste quem quiser gostar, não goste quem não quiser gostar, porque não está no poder do homem definir isso. Não é o homem, é o lavrador. E a videira verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré. E nós somos a vara. Somos varas. Somos varas. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É isso que ele faz, queridos. Ele vai limpando as varas que estão produzindo, porque aquelas folhagens não deveriam fazer muita sombra sobre a uva, porque a uva tinha que passar por um processo de amadurecimento, onde ela vai ser adocicada. Há um passado um pouco distante já, eu ministrei sobre isso aqui. O gás etilene e o gás eteno que está dentro dos frutos, que também contribui desde o crescimento da árvore, mas que está dentro do fruto, que gera o amolecimento do fruto, que gera a mudança da cor na casca do fruto, e que gera também aquela parte que vai adocicando o fruto. Então a luz solar participa disso, a fotossíntese. Então o galho ele tem que ser limpo, para tirar as coisas que estão gerando às vezes sombra na obra do Senhor, para que ele possa produzir mais frutos, para que os frutos sejam cada vez mais viçosos, para que os frutos sejam cada vez mais adocicados, para que o resultado final seja em excelência, porque o lagar que ele havia construído ali, ele construiu junto quando ele estava plantando a vinha, porque ele tinha certeza que o resultado seria vinho com qualidades excelentes. O que é que nós temos gerado? Qual tem sido o nosso resultado? Qual tem sido a nossa resposta? Como nós temos vivido diante do lavrador, como varas enxertadas na videira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é pela vontade do homem, queridos. Não são por nossas decisões destituídas da vontade de Deus, deliberadamente agindo como se nós fôssemos o lavrador. Que pecado! Não somos o lavrador, só um é o lavrador. 1 Coríntios capítulo 2. Versos 14. Ora, 1 Coríntios capítulo 2, versos 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Há muitos anos, alguns anos atrás, hoje 2021, 6 anos atrás,
Eu já tinha andado aqui há algum tempo, e nesse tempo, foi depois de janeiro de 2015, aqui em vários lugares que eu passei pregando a palavra de Deus, eu falei de um sonho que Deus tinha me dado, um sonho de arrebatamento, me levando na varanda da minha casa, olhando para os céus, vendo sinais nos céus, e quando olhava para a terra eu via os rostos aterrorizados. Aterrorizados. Quando eu acordei na cama, eu não conseguia nem me levantar, por isso eu entendi que foi um sonho de arrebatamento, porque eu não tive força para me levantar, não sei por quanto tempo eu fiquei deitado na cama. E também contei que no dia seguinte minha esposa teve um sonho. Dia 2 de janeiro, o meu foi 1º de janeiro de 2015. E minha esposa, dia 2 de janeiro de 2015. Fala para a minha igreja. A minha igreja precisa orar buscando discernimento. Quando Deus fala lá em Isaías 5, julguem, como eu posso julgar algo sem discernimento? Como eu posso julgar alguma coisa sem compreender todo o contexto para que o meu juízo seja correto, seja justo? Discernir, queridos, é preciso. Discernir o que você, o que eu, o que cada um de nós individualmente temos feito. O que é que tem produzido? Se tem saído suco de uvas, verdadeiras uvas doces ou uvas amargas nas nossas vidas. Juízo para também julgar a igreja. Como assim, queridos? 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz: primeiro importa que o juízo comece entre nós, porque vocês não sabem que vocês haverão de julgar o mundo. Vocês não sabem que haverá de julgar os anjos. Como vocês não conseguem julgar pequeninas coisas? As pessoas se acovardam diante do juízo. Às vezes precisamos julgar, não julgar por simpatia, não julgar por partidarismo, julgar pela reta justiça. Só videiras que produzem uvas doces, espiritualmente falando, conseguem ter discernimento. Porque eu preciso compreender toda a construção que Deus construiu no povo de Israel e em sua igreja. Quando eu não conheço, eu pego o versículo isolado nas Sagradas Escrituras, eu fico igual a um menino inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. Eu nunca imaginei que nós viveríamos um tempo como esse que temos vivido. Nunca. Que tempo é esse, Gilvan? Tempo do engano, tempo da falsidade e tempo da injustiça. Nunca imaginei que nós viveríamos um tempo como esse. Tempo do engano. E também não imaginava que um povo separado para ser um povo espiritual, um povo separado para ter o Espírito Santo e discernir todas as coisas, e de ninguém ser discernido. Não importa se o mundo não discerne a nós, não importa se o mundo não compreende a nós, importa que nós precisamos discernir bem todas as coisas, discernir com equidade, discernir com justiça, discernir como instrumentos de Deus, discernir como servos do Senhor. Às vezes, como Jeremias, como Deus chamou Jeremias, disse: eu te chamei, Jeremias, para destruir, para arruinar e para derribar, mas também para plantar e para edificar. E o servo do Senhor tem que discernir, saber quando é que é para destruir, para arruinar e para derribar, porque também chegará o tempo de edificar e de plantar e de construir. Se eu não tiver discernimento espiritual, como eu vou ser conduzido como uma vara nesta videira? Uma vara na videira, ela tem a consciência primeira que ela depende da videira, que ela não pode realizar deliberadamente a sua vontade, como se ela tivesse independência da videira. Ela não tem independência. Ela só pode ir aonde a videira estiver levando ela.
Só pode permanecer nela aquilo que o lavrador não chegar ali cortar e tirar. Então não há áreas em nossas vidas que Deus não possa podar. Ou vocês não meditaram em Jeremias, quando ele diz, porventura Jeremias, vá na casa do oleiro e veja o oleiro produzindo vaso de barro. E quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele constrói um outro vaso, porque Ele é Deus, Ele é o lavrador, Ele é o agricultor, Ele é o Senhor da seara, Ele é o dono de toda a construção, queridos. Não tem nada em nossas vidas que não possa ser podado. Então, queridos, o que resta a nós é sujeitarmos a Deus, é submeter as nossas vidas à vontade de Deus, aquilo que Ele quiser realizar em nós, porque Ele é o lavrador. Enquanto a igreja não entender isso, queridos, enquanto a igreja não se arrepender, enquanto a igreja não se prostrar diante do Senhor e dizer verdadeiramente, Senhor, o Senhor reina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Como as estrelas submetem a tua ordem, como o mar continua no mesmo lugar, porque o Senhor disse, haja separação entre água e terra, e até hoje é, porque o Senhor disse, porque o Senhor estabeleceu. Enquanto a igreja não se prostrar e dizer, Senhor, venha o teu reino, Senhor, governa sobre a minha vida, governa sobre o meu trabalho, governa sobre os meus bens, governa sobre a minha esposa, governa sobre o meu filho, governa sobre a congregação, governa sobre o meu ministério, governa sobre a minha liderança, governe sobre tudo, Senhor, porque a videira é tua, Senhor. Discernimento, queridos. A igreja não discerne às vezes as coisas espirituais. Como é que nós vamos discernir essa bagunça que está na nação brasileira? É uma bagunça que está na pátria Brasil, na pátria amada. Eu, militar de duas forças, Marinha e Exército, sei o que é ser patriótico. Essa bagunça que está na nação, queridos, só com discernimento espiritual para discernir. E às vezes nem os santos têm conseguido discernir. Tem divisão na igreja concernente a isso também. Tem divisão na igreja concernente às coisas espirituais. Tem divisão na igreja concernente à obra de Deus. Tem divisão na igreja concernente às coisas. Como assim? Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se não temos tido, é porque nós não temos nos submetido à vontade dEle. Ele falou, vai ser como Ele falou. Doa em quem doer, goste quem quiser gostar. Às vezes Ele até opera estranhas obras, que aos nossos olhos parece ser estranho, mas Ele é quem realiza. Como Paulo diz aos Filipenses, porque é Ele que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. O que nós precisamos no Brasil, além de correção na política, correção em tudo isso, em toda essa bagunça que nós estamos vendo em nossa nação, é de uma igreja verdadeiramente sujeita à vontade de Deus. Sujeita à vontade do Senhor. Efésios, capítulo 1. Verso 16. Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. É essa videira que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Paulo diz aqui, quando ele disse, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Quando ele fala aqui antes, o espírito de sabedoria e de revelação, queridos, não é para sair para ir por aí proferindo revelações, não. O que o texto aqui está dizendo é, o espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, abrindo os seus olhos para vocês, para nós compreendermos a revelação de Deus. É isso que aqui está dizendo. Tanto que depois ele usa o termo no grego, photidizor, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Clamemos ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que as coisas se tornem tão claras. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Só Deus pode mostrar à sua igreja. Só Deus pode abrir os olhos dos seus servos, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos olhar todas essas coisas que estão acontecendo em nossa nação e discernirmos com maturidade, queridos, sem gerar divisão na igreja do Senhor, como tem gerado tanto, porque às vezes damos mais valor a um partido do que ao Senhor dos exércitos, o lavrador, o dono da vinha. É Ele que conhece todas as coisas. A palavra do Senhor diz que quando os filisteus maquinavam qualquer coisa contra Israel, Deus revelava a Eliseu os projetos que esses reis faziam em sua câmara de dormir. E havia um homem lá no exército dos filisteus, que quando o rei achou que tinha alguém infiltrado lá, algum espião, ele disse, não, meu senhor, não há espião não, meu senhor. É que tudo que tu pensas na tua câmara de dormir, o Senhor revela ao profeta Eliseu. Há profetas ainda na casa do Senhor. Há profetas na casa do Senhor na igreja brasileira. Basta a igreja verdadeiramente se colocar na posição, porque Deus abre os olhos do nosso entendimento e mostra tudo que está em oculto e traz à clara toda a podridão que está sendo feita, toda a roubalheira que estão sendo feita com a nossa nação. Ele traz à tona, Ele traz à clara, e todos são levados à cadeia, e todos são destituídos dos seus postos, porque verdadeiramente, queridos, só existe um, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos exércitos, que é Yahvé Jireh, o Deus que provê todas as coisas, queridos. Será que a igreja deixou de entender, de compreender quem é o Deus dos exércitos? Vamos colocar de pé. Pastor Cláudio, vem cá. Vou pedir o pastor Cláudio orar. Verdadeiramente, queridos, clamar por um quebrantamento na igreja do Senhor Jesus Cristo. Orar, clamando para a igreja de Jesus Cristo. Eu sei do que estou dizendo, amados. Já andei em várias congregações, e uma das coisas que mais falta na igreja do Senhor Jesus Cristo é dizer assim: Senhor, a obra é tua, Senhor. Eu não sou dono da tua obra. Faz como tu queres, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Pastor Cláudio vai estar orando, pedindo isso, que a gente possa quebrantar os nossos corações. Um espírito quebrantado, queridos, são vidas que verdadeiramente se sujeitam à vontade de Deus. Quebrantamento não é somente choro. Quebrantamento não é apenas derramar lágrimas diante do Senhor. Mas o quebrantamento genuíno é quando nós nos lançamos diante do nosso Deus e nos rendemos diante ao Senhor e dizemos: Senhor, que não mais viva eu,
mas que viva Cristo em mim. Senhor, que não seja feito conforme eu quero, mas seja feito como tu queres. Senhor, a minha vida te pertence, a minha alma te pertence, os meus bens te pertencem, tudo que há em mim, Senhor, é teu, é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para que a tua obra seja feita conforme o Senhor, que é o lavrador, está preparando para realizar em nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor Cláudio vai estar orando em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça. Se quiser ajoelhar, vai ficar de acordo com a sua vontade, desde quando você esteja dobrado no seu interior, no seu íntimo, diante de Deus. Pai, nós estamos aqui nesta noite como igreja do Senhor. E assim como Israel era a tua vinha e o lavrador é o Senhor, no que ouvimos nesta noite, na ministração da tua palavra, o Senhor tinha um propósito com a vida de Israel. E a igreja do Senhor é o Israel, do Senhor, o Israel espiritual. O Senhor tem um propósito conosco. Mas nós somos muitos conhecedores da palavra e falamos muito como Israel pecou, como Israel errou, e muitos de nós, como igreja, estamos errando da mesma maneira. E nessa noite nós queremos diante do Senhor nos humilhar. Queremos diante do Senhor reconhecer que temos falhado para com o Senhor, com o propósito para o qual o Senhor nos levantou nesta terra, como sal da terra e luz deste mundo. É a igreja do Senhor inserida nesse contexto, e nós queremos fazer diferença onde nós estamos inseridos, mas não podemos fazer a diferença agindo e nos comportando da mesma maneira como o mundo se comporta. Portanto, nesta noite reconhecemos as nossas falhas. Nós temos visto homens que têm preeminência, que são conhecidos, que têm espaço na mídia, e há uma convocação para um jejum para toda a nação, e se ouve isso e se alegra. Mas por que está jejuando? Qual a finalidade do jejuar? Para que o Senhor abençoe com paz e com prosperidade. Precisamos de paz, precisamos de prosperidade sim, mas precisamos de quebrantamento, oração de arrependimento da nação, da igreja diante do Senhor, para que nos voltemos para o Senhor, que é a videira verdadeira, para que nos voltemos para o lavrador como igreja arrependida, carecendo do teu perdão, da tua misericórdia, da tua bondade. Como o salmista disse: eu confessarei diante de ti as minhas transgressões. Que possamos nós como igreja nos comportarmos dessa maneira, como homens e mulheres, como filhos e filhas do Senhor, quebrantados, contritos com o Senhor, reconhecendo que somos falhos, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, diz a tua palavra. Mas precisamos confessar diante de ti a nossa culpa, a nossa transgressão, a nossa vida, muitas vezes vivida de maneira errada, Pai. Portanto, que o Senhor visite-nos nessa noite, que o Senhor traga ao nosso entendimento, que venha discernimento, sabedoria da parte do Senhor, para que possamos nos conduzir de maneira correta, de maneira íntegra, de maneira justa, de maneira pia, andando em santidade, em reverência, em obediência ao Senhor, para que se cumpra em nós a vontade do Senhor, porque essa obra não é obra de homem, não é nossa, esta obra é tua, e que o Senhor mesmo que edificou, trate conosco, Deus. E se os tratar do Senhor, do Rei, que o Senhor nos dê graça para suportar e crescermos em graça, crescermos em conhecimento na tua presença, Pai. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por cada vida que se fez presente aqui, por intermédio da live. Muito obrigado pelo instrumento que foi o pastor Gilvan, com o qual o Senhor utilizou a tua palavra através da vida dele para ministrar os nossos corações, que possamos ser confrontados e que haja mudança de comportamento, porque Israel ouviu e não mudou, até que foi levado cativo, Deus. Que nós não venhamos ter que passar por tal situação, mas se ainda passarmos, possamos continuar confiando no Senhor, que o propósito do Senhor nunca falhou e nunca falhará. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos
nós agradecemos ao Senhor, suplicando que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de avanço, Deus, porque temos aqui decretos para cumprir como homens que são obedientes às autoridades que foram constituídas pelo Senhor, mas que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que possamos nos ater e conduzir diante, segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido?